Que bom estarmos juntos aqui nesse culto de casais. E esse vai ser um culto de casais um pouquinho diferente, né? Você já deve estar espantando aí essas coisas. Primeiro a minha roupa, né? Nunca me viram num culto de casais de terno e gravata. E agora colocamos aqui o genuflexório, porque nós aproveitamos esse momento de culto, né, dos casais, que casais prestam culto a Deus, para também prestar culto de uma maneira especial através de um casal, né, que tem frequentado a nossa igreja há algum tempo e que decidiu regularizar a sua situação matrimonial, tanto diante dos homens, quanto principalmente diante de Deus, né? Então eu queria que o Anselmo e a Elizabeth se colocassem aqui na frente, antes, não vou chamá-los aqui por enquanto, mas aqui na frente, só para a igreja conhecê-los. O Anselmo e a Elizabeth, eles se casaram agora no civil, no dia 3 de junho, né? Podem ficar aí na frente, isso. E nós vamos hoje celebrar a cerimônia de casamento religioso do casal, né? E para nós vai ficar a palavra de Deus, que é para todos os casais, né, que estão aqui essa noite, e também eles prepararam para vocês uma surpresa, né? Estão convidando todos para um jantar que vai acontecer aqui no segundo andar, após o encerramento do nosso culto. Então, será uma bênção completa essa noite. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Mas, como eu disse, o principal é o que vai acontecer agora, né? Eu tenho aqui em minhas mãos a certidão de casamento, né, que eles entregaram à igreja, como prova desta celebração civil, porque, segundo o rito de casamento da Igreja de Nova Vida, que eu passo a ler agora uma parte dele, ele diz assim: segundo a palavra de Deus, a igreja deve obedecer às leis e às autoridades legitimamente constituídas. Por isso, nenhum ministro do Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil pode realizar cerimônia de matrimônio sem que antes os noivos hajam cumprido o que determina a lei brasileira referente ao casamento. E é isso que foi cumprido, né? O casamento civil foi realizado antes, poderia também ser realizado junto com a cerimônia religiosa, mas ele foi previamente realizado, e isso é um pré-requisito, né, para que eu possa celebrar a cerimônia religiosa. Ou seja, a cerimônia religiosa não pode ser celebrada sem a cerimônia civil, que deve acontecer ou antes ou ao mesmo tempo, né, porque não temos como validar aquilo que não foi validado ou juntamente ou anteriormente também pela lei dos homens. Então, isso é uma norma da Igreja de Nova Vida. E agora a gente tem diante de nós, né, a responsabilidade maior, que é de fazer, de promover essa celebração religiosa na presença de Deus, né, chamando Deus para ser testemunha desse momento. O casamento religioso tem um contexto diferente do compromisso que os noivos assumem perante as leis do país. Ele é, antes de tudo, um acontecimento espiritual. Não é firmado pela posição de uma assinatura num documento. É um acordo que tem como selo a obediência e o temor de Deus. E hoje nós vamos abençoar este casal, rogando a Deus as melhores bênçãos sobre o seu lar, que a concordância da família, a alegria dos amigos e principalmente a aprovação de Deus eternize este casamento, fazendo dele uma constante celebração. É isso que nós desejamos e é isso que nós vamos pedir a Deus essa noite. Então agora eu quero convidar você a sentar, todos podem sentar, o casal também, aí à frente, porque é o momento da celebração da palavra de Deus, né? Em que Deus quer falar ao nosso coração pela sua palavra, trazendo para nós conselhos importantes, né, para o nosso casamento. Pensando, irmãos, sobre casamento, a gente tem que realmente fazer uma boa reflexão sobre aquilo que fizemos. No caso, eles estão fazendo hoje, mas já tinham uma união anterior, não é? E aqui, muitos de nós já fizemos há algum tempo. Eu, no mês que vem, vou completar 28 anos, né, da celebração do meu casamento. E a gente precisa entender bem o que nós estamos fazendo, né? Quais são as responsabilidades que estão inseridas nesse compromisso. Porque é uma declaração de compromisso, concorda comigo? E um compromisso que você está declarando diante de Deus.
Veja, um compromisso que a gente declara diante dos homens já é importante. A palavra que nós damos, né? A palavra que empenhamos, tudo isso já é muito importante quando assinamos um documento, quando firmamos um contrato. Isso tem valor legal. Ainda mais importante é o compromisso que assumimos diante de Deus. Com os homens, embora não devêssemos, às vezes falhamos, não é? As pessoas às vezes falham no cumprimento dos seus acordos, dos seus contratos, e sofrem até as consequências disso. Mas diante de Deus, a responsabilidade é ainda maior. Então eu queria que você lembrasse essa noite que o casamento é uma responsabilidade, não é? Nós assumimos responsabilidades. E eu creio que nós somos pessoas responsáveis. Amém? Tem algum irresponsável aqui? Diga amém. Não, graças a Deus, né? Não tem nenhum irresponsável aqui, não tem nenhum brincalhão, né? Nós somos responsáveis. Então, aquilo que fizemos tem valor e foi feito diante de Deus, e a gente tem que lembrar disso em todo momento. E tudo que requer responsabilidade, requer compromisso, né? Requer também esforço da nossa parte. E o casamento é algo que também requer esforço, né? Para mantermos esse compromisso até o final. Então, eu queria convidar você a ler a sua Bíblia, pode ficar sentado mesmo, em Provérbios, capítulo 26, nós vamos ler apenas um versículo inicialmente para tomar como base daquilo que Deus quer falar conosco. Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Tem um versículo aqui que tem uma interpretação que diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Veja, é um provérbio, um livro de sabedoria dada por Deus a Salomão e compartilhada conosco. E aqui está dizendo a palavra de Deus que sem lenha o fogo se apaga. Todo mundo sabe disso. Para que o fogo permaneça, é necessário combustível, não é? A gente lembra das aulas de ciência, você sabe o que é necessário para que o fogo continue sendo produzido. E se você cortar o combustível, o fogo vai apagar. E logo depois a Bíblia faz uma comparação, dizendo também que se não houver maldizente, quem fale mal, a contenda, a briga, também não tem como permanecer. Esse é o contexto do que está escrito aqui, não é? E talvez você pergunte, mas o que isso tem a ver com o casamento, não é? O que essa palavra tem a ver com casamento? A gente vai usar o mesmo princípio ensinado aqui por Salomão para olhar para alguns aspectos do nosso casamento e entender a nossa responsabilidade nesse trabalho, né? Eu acredito que a chama do seu casamento, do seu amor, do seu relacionamento, também não pode se apagar. Concorda comigo? Ninguém quer que se apague. Porque uma coisa interessante é que quando a gente se casa, naquele dia do casamento, está todo mundo apaixonado, não está? Está todo mundo vendo passarinho, né? Está todo mundo sonhando, fazendo declarações de amor, até meloso, né? Nós estamos, né? Falando coisas bonitas e tal. No dia da cerimônia, nós estamos cheios de fogo, em todos os sentidos que você possa imaginar. E será que no decorrer do tempo esse fogo vai apagar? O que é necessário para que ele se mantenha aceso? A mesma lenha, não é? E a gente tem até às vezes usado esse ditado de uma forma um pouco pejorativa, contrária, ou dizendo assim, não põe a lenha na fogueira, não é? Porque as coisas às vezes não vão bem, começam as brigas e tal, e aí você bota a lenha na fogueira, o fogo piora. Mas eu queria usar o texto no bom sentido. No bom sentido, a gente tem a responsabilidade de manter esse fogo aceso. Amém? Para que o casamento não se resuma ao dia da cerimônia, em que tudo era maravilhoso, em que sonhos eram maravilhosos, em que desejos eram maravilhosos, mas ao longo do tempo, tudo isso foi se perdendo, os compromissos foram sendo esquecidos, as promessas feitas vão sendo deixadas de lado, porque a gente deixou a fogueira apagar, não é?
Então, olhando para isso, vamos entender algumas responsabilidades que Deus nos dá diante do casamento. Porque eu quero que você enxergue o seu casamento essa noite como uma fogueira que precisa permanecer acesa. Isso se aplica na Bíblia em vários sentidos, inclusive à nossa vida espiritual. É muito comum a gente dizer que depois de um tempo de igreja, as pessoas esfriam espiritualmente. Veja, esfriar parece uma tendência da nossa vida, não é? Você começa alguma coisa cheia de gás, daqui a pouco você esfria. Por esfriar, muitas vezes as pessoas não terminam os cursos que iniciaram, não terminam os projetos que começaram, porque esfriaram. Perderam o ânimo, perderam a alegria, aquele combustível que motivava a pessoa a prosseguir. Então, no casamento, o mesmo princípio se aplica. A gente não vai manter um casamento. Hoje a gente fala muito sobre manter um casamento. Parece a pior coisa do mundo, né? Manter. Caramba, que trabalho que dá isso, né? Parece um peso, parece um fardo. O casamento não precisa ser mantido, ele precisa ser vivido. Amém? Se você viver o casamento da mesma forma que você viveu no dia do casamento, ele não vai ter que ser mantido com um grande sacrifício. Vai ser simplesmente uma continuidade de tudo aquilo que estava no coração de vocês no dia da cerimônia. E aí vocês vão viver aí quantos anos forem necessários, mas reacendendo, reavivando cada um desses momentos, desses sentimentos, desse fogo que precisa continuar sempre aceso. E dentro das responsabilidades que Deus coloca sobre nós na hora do casamento, algumas são muito profundas, que precisam ser analisadas muito bem. Por isso eu digo muito sempre às pessoas que não são casadas, pense bem antes de casar. Que parece que casamento é o sonho de todo mundo, né? Agora, você já pensou nas responsabilidades que isso traz? Pense muito bem antes de tomar essa decisão. Porque algumas coisas, se você quer ter um casamento de fato cristão, com a bênção de Deus, há muitas responsabilidades. Agora, se você quiser ter um casamento de revista aí tudo bem, né? Que hoje em dia, na revista, casamento é a coisa mais banal do mundo, né? Volta e meia, você abre a revista e diz, o ator, a atriz fulana de tal, estão agora no seu quarto casamento. E todos eles têm uma festa maravilhosa, têm um buffet, gastam um dinheiro danado, né? Para fazer aquela coisa toda que daqui a pouco vai ser substituída por outra. Aí é mole casar. Mas se você quer casar, de acordo com a vontade de Deus, vocês têm que estar preparados para pagar o preço que é requerido nesse compromisso que Deus está requerendo de cada um de nós. Nós, quando chamamos Deus, e é o que o casal aqui essa noite está fazendo, porque eles poderiam simplesmente ter casado no civil só, não é? Pronto, acabou. Não, eles chamaram Deus para ser testemunha do casamento. Então, a responsabilidade é maior ainda. Aumenta a responsabilidade sobre nós quando chamamos Deus para ser testemunha daquilo que vamos fazer. Então, nesse momento, estamos submissos à vontade de Deus e àquilo que Deus requer de nós na sua palavra. Quero ler com você um texto em 1 Coríntios, capítulo 7, em que a Bíblia traz para nós um requerimento da parte de Deus relativo ao casamento. 1 Coríntios, capítulo número 7, versículo 3, está escrito assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Veja Deus falando para nós que nós temos uma dívida mútua, um com o outro, e que, como todo bom cristão que deve, tem que pagar. Amém? Esse amém foi meio fraco, acho que você está querendo ficar devedor aí no SPC, né? Crente que é crente, quando deve, paga. Amém? Então, se você tem uma dívida, você tem que pagar. E Deus está dizendo que o marido deve pagar à esposa o que é devido, e da mesma maneira a esposa deve pagar ao seu marido. Olha a responsabilidade. Não é só um encontro descompromissado. Há uma dívida mútua envolvida nesse relacionamento, irmãos. E essa dívida é exemplificada na Bíblia como um sacrifício. Veja, mas não é um sacrifício penoso, é um sacrifício agradável. Como a Bíblia fala, o sacrifício agradável a Deus. Falamos nos cultos aqui recentemente
sobre essa palavra, é algo agradável, mas que não pode deixar de ser encarado como uma responsabilidade da nossa parte, uma entrega daquilo que é devido. Eu preciso honrar os meus compromissos, eu preciso pagar as minhas dívidas. E cada um de nós que se casou, assumiu, quer queira, quer não, contraiu essa dívida para com o outro. Veja, não é um só que deve, os dois devem um ao outro. Então a Bíblia nos fala desse sacrifício, dessa entrega, desse compromisso mútuo que é assumido no dia do casamento. Então cabe a nós a responsabilidade por honrar esse compromisso que nós assumimos. E aí eu lembro de um texto que outro dia falei aqui na igreja, em Levítico, capítulo 6, vamos ler? Em que Deus nos fala da responsabilidade de sacerdotes, que somos todos nós, como a Bíblia diz, todo cristão é um sacerdote. Levítico capítulo 6, versículo 8 até o 13, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto, ou seja, sacrifício. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o que, irmãos? O fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes, porá outras, levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote fará o quê? Acenderá o quê, irmãos? Lenha. Alguma semelhança? Não é mera coincidência, não é? É para acender a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Para o fogo não se apagar, quem é que trabalha aqui nessa situação? O sacerdote. Quem é o sacerdote hoje? Somos nós. O casal tem um sacerdócio diante de si. Vocês têm um trabalho diante de vocês. Cada um de nós aqui que casou, temos esse trabalho. O trabalho sacerdotal dentro do nosso lar. De colocar em ordem o altar. Muitos casamentos às vezes vão mal porque o altar está uma bagunça, irmãos. E aí não dá mais para tocar fogo nele, porque está cheio de cinza, né? Está todo coberto de cinzas, de fogos passados, né? Que deixaram ali, cinzas que não foram limpas, lixo acumulado no altar. E aí o fogo não pega de novo. Só que a responsabilidade de trocar de roupa, limpar, meter a mão nessa cinza suja, remover aquilo tudo, dar aquela faxina geral no altar, é do sacerdote. Assim também em relação ao casamento, é nossa a responsabilidade de manter o fogo aceso dentro da nossa casa. Mas isso dá trabalho, porque tem que limpar o altar. Tem que ter um trabalho de limpeza, que é um trabalho sacerdotal, né? E esse trabalho foi confiado a cada um de nós. Então, a responsabilidade de pagar ao outro aquilo que lhe é devido começa com cada um de nós assumindo o nosso papel dentro do casamento. E o que mais se vê por aí hoje, quando o casamento especialmente vai mal, é que as pessoas culpam uma a outra. Eu atendi vários casais aqui ao longo da minha vida como pastor e raramente vi alguém que disse: ó, pastor, meu casamento vai mal porque a culpa é minha. Eu não me lembro de ter acontecido isso. Normalmente, o primeiro cônjuge que procura diz: a culpa é do outro. Aí você vai ouvir o outro diz: a culpa é do outro. E ninguém segura, é igual uma batata quente, né, que um joga para o outro. Só que a responsabilidade é nossa, irmãos. Em conjunto, de manter aceso esse fogo e de trabalhar em conjunto para que a dívida mútua seja paga, como diz a palavra de Deus. Veja outro texto que eu quero deixar como ilustração, no Salmo 119, no versículo 105, está escrito assim, Salmo 119, verso 105, um versículo conhecido:
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho, lâmpada, é a palavra de Deus. Eu preciso entender que é a palavra de Deus que vai iluminar o meu caminho. E o meu caminho agora é ao lado do meu cônjuge. Amém? E a palavra de Deus é que tem o poder de iluminar esse caminho. É aquilo que eu preciso usar como lanterna, como luz, para saber que rumo tomaremos. Porque se você quer sucesso, só há sucesso se você tomar o caminho certo. Cada caminho errado que a gente toma é um fracasso que nos espera. Mas se você tomar o caminho de Deus, esse caminho será sempre de sucesso. E é a palavra de Deus que vai iluminar esse caminho, para que você possa andar por ele. Mas também essa lâmpada que ilumina, como diz aqui o texto, precisa estar acesa. A Bíblia, a palavra de Deus, é a lâmpada. Amém? Mas se eu deixá-la guardada na gaveta, o que acontece? A lâmpada vai iluminar a gaveta. Irmão? E aí ela não vai funcionar como mágica no nosso casamento. Algumas pessoas supersticiosas pegam a Bíblia, abrem no Salmo 91 e deixam em cima da mesinha de centro na casa. Para dizer assim, para verem uns fluidos bons para o lar, né? Parece que da Bíblia vai sair uns fluidos assim, e vai tomar a casa toda, vai ficar tudo maravilhoso. Não, não é assim que funciona. A Bíblia não é um amuleto, nós não somos supersticiosos. A Bíblia se torna lâmpada para o meu caminho quando eu a uso, quando eu a trago para governar a minha vida, para tomar as minhas decisões, aí ela se torna lâmpada para o meu caminho. O fato de estar aberta num salmo não vai fazer nenhuma diferença na nossa vida. Então, a responsabilidade também de manter esta lâmpada acesa também é nossa. Êxodo 27, vamos ler? Êxodo capítulo número 27, versículo 20 e versículo 21. Êxodo 27, verso 20 e verso 21 diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja o quê? Lâmpada acesa. Quanto tempo? Continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Havia um candelabro no templo que precisava também, para que serve um candelabro, se ele não tem uma chama acesa, não é? Serve para nada. Você não ilumina nada com um candelabro apagado, ele precisava ficar aceso. E quem tinha que manter em ordem, mais uma vez a Bíblia fala disso, de trabalho, colocar em ordem para que funcione, eram os sacerdotes, que precisavam manter aquela chama acesa. Hoje, no casamento cristão, quem é que tem que trabalhar para que a lâmpada para os meus pés, a luz para o meu caminho, continue iluminando e me ajudando a tomar as decisões que todo casal precisa tomar? São vocês mesmos. Vocês têm que pôr em ordem o candelabro. Vocês precisam pôr em ordem a luz da palavra de Deus no lar de vocês, para que ela seja a única regra de fé e de prática que possa nortear as nossas decisões, as nossas atitudes. Não há outra maneira de um casamento dar certo se não for assim, irmãos. Mas esse trabalho também é um trabalho nosso. Outra coisa importante que a Bíblia coloca para nós como uma missão no casamento, eu quero ler Mateus capítulo 18, versículo 19. Mateus capítulo 18, verso 19. A Bíblia diz assim: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Jesus está aqui nos aconselhando sobre o que, irmãos? Oração. Concorda? 2 pedindo juntos, concordando juntos sobre a mesma coisa. E Jesus está dizendo que nesta concordância
haverá também a concordância de Deus, e ali a bênção se estabelecerá. Qual o princípio que Deus está ensinando aqui para o casamento? É o princípio da oração em conjunto e da oração para o mesmo lado, que é tão importante quanto orar juntos, é orar para o mesmo lado, né, irmãos? Porque às vezes o marido ora por uma coisa, a mulher ora por outra. Enquanto o marido pede uma coisa a Deus, a mulher pede o contrário para Deus. E aí, como é que fica a solução desse problema? Então, a Bíblia está falando de concordância em oração, da gente orar juntos no mesmo sentido, em concordância. E nessa concordância se estabelece o acordo entre o casal. E eu não consigo entender um casamento dando certo se não houver acordo. A própria Bíblia diz lá em Amós 3:3, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, é a pergunta bíblica. Dá para andar juntos sem acordo? Cada um quer ir para um lado, cada um quer fazer uma coisa, cada um prefere uma coisa? Não há progresso nesse sentido. Cada um puxa o barco para um lado, cada um rema para um lado, e o barco não sai do lugar. Se não houver acordo, não há progresso, irmãos. E oração em conjunto vai gerar esse acordo entre o casal, que possibilitará a manutenção desse fogo aceso por todos os anos da vida de vocês. E também isso é um dever de cada um de nós. Veja, todas essas coisas que vimos até aqui, não dá para a gente botar a culpa no outro. Porque isso tudo requer a responsabilidade de ambos. Quando eu li aqui sobre a dívida, a Bíblia diz que o marido deve à mulher, mas semelhantemente a mulher deve ao marido. Ou seja, não há um peso maior aqui sobre um ou sobre o outro. A responsabilidade é de ambos. O sacerdócio em relação a manter o fogo aceso, essa chama, é de ambos. E aqui, mais uma vez, essa responsabilidade de orar juntos em concordância, na mesma direção e no mesmo sentido, também é de ambos. Voltando à Bíblia em Êxodo, capítulo 30, está escrito aqui em Êxodo, capítulo 30, logo no primeiro versículo, o seguinte: farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. E agora versículo 7, Arão queimará sobre ele um incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Por que eu estou usando esse texto para falar dessa responsabilidade? O incenso que deveria ser queimado todos os dias também pelo sacerdote, tudo isso fazia parte do trabalho sacerdotal. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, a Bíblia identifica o que é o símbolo do incenso. Diz lá que o incenso são as orações dos santos. Quem são os santos, irmãos? Nós, separados para Deus, escolhidos por Deus, chamados por Deus. Nós somos os santos. E a Bíblia diz que lá há taças diante do altar de Deus, em que o incenso está ali. E diz textualmente a Bíblia que isto são as orações dos santos. Então a responsabilidade é também dos sacerdotes. Todos nós, como sacerdotes, devemos manter continuamente esse incenso queimando. Essa oração em conjunto, na mesma direção, no mesmo sentido, esse acordo estabelecido no dia do casamento. Lembra quando você casou, você fez um acordo. Fez um acordo ou não fez? Diante dos homens, você fez um acordo de acordo com os termos da lei brasileira. Hoje, o casamento brasileiro, se você não disser nada em contrário, ele é comunhão parcial de bens. Isso é um acordo que está estabelecendo que os bens adquiridos a partir do casamento se tornam comuns. Existe a comunhão total, que inclui os bens anteriores, e existe a separação total. Isso aí são termos de um compromisso de casamento. Agora, diante de Deus, irmãos, não tem nada disso. Diante de Deus, o compromisso é total. E é para ambos, da mesma maneira, da mesma forma.
E nós temos que atender a esse dever de manter a concordância no nosso casamento para que ele possa ir adiante, com a chama ainda queimando, com a fogueira ainda acesa, como é a vontade de Deus. Outro texto que eu quero deixar para vocês está em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, mais uma vez, nós lemos o versículo 3. Agora vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Está escrito assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Irmãos, o que Paulo está aqui nos dizendo da parte de Deus? Que há no casamento um envolvimento tão profundo, tão íntimo, tão completo, que até o meu corpo deixa de ser o meu corpo. Quando as pessoas olham para isso, a maioria delas só pensa em sexo, né? Aliás, é o que a maioria das pessoas faz, né? Só pensa em sexo. Mais interessante é que aqui está muita coisa além de sexo, irmãos. Veja, o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Quer dizer o quê? Eu não vou para onde eu quero se a minha mulher não deixar. Não ouvi um amém aqui hoje. Só as mulheres disseram amém. Os homens ficaram tudo calados, olhando para a minha cara com raiva. Irmão, é a Bíblia. Não gostou, rasga. Porque é o que está escrito aqui. O teu corpinho é dela agora. Você não pode ir para onde você quiser, para onde te der na telha, fazer o que você quer. Não, vou continuar jogando meu futebol. Vai, se ela deixar. Se ela for boazinha, se ela deixar, você vai. Amém, irmãos? Esse amém não está me convencendo. Esse amém não está convencendo muito. Mas é assim. Não é só de sexo que o texto está falando, não. Está falando de pertencimento, irmãos. Se não é meu, eu não faço mais o que eu quero comigo mesmo. Marido e mulher devem satisfação um ao outro mutuamente. Nenhum faz alguma coisa sem falar com o outro. Ninguém toma decisão por conta própria, sem que isso seja em comum. Lembrando do item anterior, o acordo em oração, em nível de vida, em direção, em sentido. Tudo isso é mútuo. Então, requer essa responsabilidade. O que o texto aqui mais enfatiza é esta comunhão que o casamento vem estabelecer. Porque não diz a Bíblia que, ao deixar seu pai e sua mãe e se unir a uma mulher, os dois se tornam uma só carne. Você já leu isso na Bíblia? Está lá em Gênesis capítulo 2. Se tornaram uma só carne. Então não é mais o meu corpo, o seu corpo, a minha ideia, a sua ideia, a minha vontade, a sua vontade, o meu dinheiro, o seu dinheiro. É um corpo só, gente. É uma só carne. Não há mais separação e não pode haver. Toda tentativa de exclusividade, de separação, de privacidade, como está na moda hoje em dia, proporciona a quebra desse princípio. Hoje existem casais que já se casam pensando em separar, já estabelecendo uma lista do que é meu, do que é seu. Já dizendo assim, não, eu vou ter o meu quarto, você vai ter o seu quarto, porque eu gosto de me espalhar na cama. Então, para que casa infeliz? Fala para mim. Quem quer casar, quer juntar tudo, quer misturar tudo, quer virar um só. Entendeu? Chulé de um, mau hálito do outro. É tudo junto. Amém, irmão? Está rindo, mas é verdade. Ou não? Não, no namoro ninguém tem isso. Né? No namoro ninguém tira a meia e ninguém sai sem escovar o dente. Agora, depois que casa, você vai ver alguém tirando a meia e alguém acordando sem escovar o dente. Não é assim que funciona? Mas é unidade completa e total. O que a Bíblia está aqui estabelecendo é isso. Se você não gosta disso, então não vem para Deus, vai para o mundo. E quem quer Deus tem que ser do jeito que Deus quer. E o jeito que Deus quer é esse.
unidade, comunhão completa. E isso é a garantia da bênção de Deus. Aí no verso 5, aí fala assim explicitamente de sexo, dizendo: não se privem um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, para vos retirardes para a oração por algum tempo, e logo depois se juntarem novamente, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Está dizendo a Bíblia que sexo tem que fazer parte do casamento. Alguém diz graças a Deus? Sexo tem que fazer parte de casamento, irmão. Tem que fazer parte. Tá lá nos princípios do casamento. Existem momentos em que o sexo não é adequado, existem momentos que individualmente o corpo de um ou de outro não está bem, doença, enfermidade, uma série de coisas. Mas o que a Bíblia está dizendo é dessa incontinência provocada simplesmente por uma implicância, por um não quero, entende? A Bíblia diz: não se privem um ao outro, a não ser que haja uma boa razão e seja apenas por algum tempo, porque senão Satanás, o inimigo de vocês, vai tentar. Satanás é especialista em tentação, você sabia disso? E ele é criativo em relação à tentação. E ele vai tentar. A Bíblia está avisando. Depois não diga que não foi avisado. O homem não procura a mulher não procura o homem. Ficam aí 3, 4 meses. Meu amado, tem uma coisa errada aí. Eu não vou aqui dizer qual é a frequência, porque isso é individual de cada casal vai se achar nisso aí, mas não pode abrir mão disso, porque abrir mão disso vai fazer a fogueira apagar, vai jogar água na fogueira, e essa fogueira também precisa permanecer acesa. Concorda comigo? Precisa permanecer acesa. Há exceções? Sim, há exceções. Problemas. Não é justificativa para nenhum casamento terminar, porque existem problemas de saúde, Se seu marido for amputado, o que vai acontecer? Vai acabar o casamento? Não, vocês vão arrumar outra maneira de brincar. Amém? Amém? É assim que tem que funcionar. Agora, o interesse, a proximidade, nada pode ser substituído por esse momento que é de vocês e que precisa ser preservado para o bem da fogueira, que precisa permanecer acesa. E como o texto fala de comunhão, há um texto aqui que vai embasar esse raciocínio. Olha o Salmo 133, pequenininho. Salmo 133, olha o que ele fala a respeito de comunhão, comum união. Diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida, por quanto tempo? Para sempre. Podia substituir essa palavra aqui, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, como é bom e agradável viver unidos os casais. Amém, irmãos? Como Deus se agrada de ver os casais unidos, sem competir entre si, sem ficar disputando entre si quem é o melhor, sem individualismo, sem individualidade. Como é bom viverem unidos os casais. E o que diz no final? Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Aquela história até que a morte nos separe, ela é verdade, irmãos. Mas se for vivida dentro da bênção de Deus. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre quando estão unidos os irmãos, quando estão unidos em comunhão os casais, entendendo que o corpo de um pertence ao outro e que não há mais individualidade dentro do casamento. E para terminar, eu queria ler com você um texto que é autoexplicativo. 1 Coríntios, capítulo 13, que vai nos falar a respeito do amor, que na verdade é um mandamento do Senhor,
e que é um componente essencial também para o casamento, mas que às vezes é mal entendido. Todo mundo conhece 1 Coríntios 13, o texto do amor. Até Renato Russo fez uma música com esse texto, né, irmãos? Veja, o texto mais conhecido, talvez, da Bíblia em relação ao amor. Agora, esse amor que a Bíblia menciona, não é o amor que muita gente, às vezes, imagina. Talvez não seja o amor que Renato Russo imaginava quando compôs a música. O amor que Deus aqui apregoa não é apenas um sentimento que nasce romântico no meu coração. Esse sentimento tende a acabar. Esse romantismo tende a esfriar. O amor de Deus, ele é um mandamento, é uma ordem. Você já ouviu a ordem de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento? É. Então Deus não está mandando você se apaixonar pelo teu próximo. Não está mandando você olhar o teu próximo, que lindo esse próximo, como eu quero o bem dele, ver passarinho cantando. Deus está mandando você amá-lo. Entende? Assim no casamento. Você tem o dever de amar. E você, quando resolveu casar, se comprometeu. Você disse, eu vou amar essa criatura até o fim da minha vida. Você falou isso? Vocês vão falar isso daqui a pouco. Está em tempo ainda de... Porque você se comprometeu. Não comprometeu? Agora acabou o amor. Que cara de pau. Como é que acabou? Você não prometeu? Não, não acabou. Acabou o amor que você imaginava que era para ter. Porque aquele que é uma decisão, irmão, quando você decide, acabou. O ser humano é assim, quando decide fazer uma coisa, ele vai lá e faz, não faz? Então eu preciso encarar a decisão. Eu decidi amar até o fim da vida, e é isso que eu vou fazer. Ponto final. Casamento é esse tipo de compromisso. O amor enumerado aqui por Paulo em 1 Coríntios 13, não é esse amor sentimental, embora o texto seja muito belo, mas é um amor de decisão, e você vai ver no próprio texto. Vamos ler? 1 Coríntios 13, até o versículo 8, diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, veja, Paulo diz que é possível fazer essas coisas sem ter amor. Isso é sentimento, não é decisão. Não é? Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí ele começa a definir o amor, que é essa decisão que Deus está requerendo de nós quando casamos. O amor é paciente. Veja, é uma afirmação simples. Eu vou ter... Não, ele é paciente. Faz parte desse amor ser paciente com o seu marido. As mulheres digam amém. Faz parte ser paciente com a sua esposa. Os homens digam amém. Amém? Faz parte. O amor é paciente. Não dá para dizer que ama se você não tem paciência com a criatura que está do seu lado. Isso é uma decisão, isso não é um sentimento. Que sentimento é esse de ter paciência? Como é que alguém sente, tenho paciência? Virei um monge. Não funciona assim. Entende isso? É uma decisão. Você tem que decidir ser paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. É uma decisão. Não se ufana, não se ensoberbece, não se gaba do seu próprio amor, daquilo que ele próprio é. Tudo isso é uma decisão. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E agora, diz o verso 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor, decisão, inclui suportar.
Aqueles que dizem, o amor acabou, é porque não suportam mais alguma coisa. E aí imaginam que o amor acabou. Não, você deixou a sua decisão de lado. Porque o amor decidido, ele tudo suporta. E aí diz Paulo no final, o amor jamais acaba. Por quê? Porque ele é alimentado por essa decisão. Por isso eu não aceito essa palavra acabou o amor como desculpa para encerrar-se um casamento. É uma decisão. Enquanto você decidir, ele vai permanecer. O amor jamais acaba. Você crê nisso? Essa é a decisão que aquele que casa está tomando. A decisão de amar até o fim uma pessoa. E essa é a decisão que eu creio que o Anselmo e a Elizabeth tomaram e por isso estão diante de nós aqui essa noite. E agora eu vou pedir ao casal para vir até aqui, para nós orarmos, trocarmos as alianças, fazermos as promessas diante do Senhor, diante da igreja. Amém. Este é um momento muito especial e de grande significado na cerimônia de casamento. Quando os noivos diante de Deus, das testemunhas da igreja, vão declarar sua disposição de caminhar lado a lado em toda e qualquer situação, movidos pelo desejo de construir um lar repleto de amor e felicidade. Espontaneamente, eles repetirão algumas frases que marcarão este compromisso. Quero pedir agora ao Anselmo que segure o microfone e fale para Elizabeth, repetindo comigo as palavras. Elizabeth, eu, Anselmo. Acho que não abri. Isso. Eu, Anselmo. Quero pertencer a você por toda a minha vida. Quero pertencer a você por toda a minha vida. Ser seu companheiro fiel. Ser seu companheiro fiel. E seu amigo. E seu amigo. Na dor e na alegria. Na dor e na alegria. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. Quero poder transmitir coragem. Quero poder transmitir coragem. Quando você desanimar. Quando você desanimar. Fé e esperança. Fé e esperança. Quando você for dominada. Quando você for dominada. Pela desesperança ou descrença. Pela desesperança ou descrença. Elizabeth, eu quero fazer você feliz. Elizabeth, eu quero fazer você feliz. Dedicando todo o meu amor. Dedicando todo o meu amor. Todo o meu respeito. Todos os dias da minha vida. Conto com a graça e a misericórdia. E para isso eu conto com a graça e a misericórdia de Deus. Amém. Amém. Agora, Elizabeth, pega também o microfone e repete para o Anselmo as palavras. Anselmo e Elizabeth. Anselmo e Elizabeth. Quero também unir nossas vidas. Quero também unir nossas vidas. Numa só vida. Numa só vida. Na dor e na alegria. Na dor e na alegria. Nos bons momentos e nas horas difíceis. Nos bons momentos e nas horas difíceis. Quero compreender você. Quero compreender você. Cada dia melhor. Cada dia melhor. Amá-lo cada dia mais. Amar cada dia mais. Quero lhe transmitir ânimo. Quero lhe transmitir ânimo, Carinho e coragem. carinho e coragem Na caminhada que agora iniciamos. na caminhada que agora iniciamos. Quero ser sua companheira de jornada. Quero ser sua companheira de jornada. Amiga de todas as horas. Amiga de todas as horas. A esposa fiel. A esposa fiel. Anselmo, eu quero persistir. Anselmo, eu quero persistir No imenso desejo de fazer feliz. no imenso desejo de fazer feliz, Dedicando também todo o meu amor e respeito. dedicando também todo o meu amor e respeito. Todos os dias da minha vida. Para isso, conto com a graça e a misericórdia de Deus. Amém. Glória a Deus. Queria agora chamar as alianças. Cadê o pajem? Ali o pajem. Vem ele. Ah, pensei que era o Roberto que vinha. Amém. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos, nesse momento precioso. As alianças são um símbolo, né? Um símbolo que vai lembrar para vocês, durante todo o momento, aquilo que vocês prometeram essa noite, aquilo que fizeram diante de Deus. E esse símbolo vai estar sempre aí para lembrar vocês desse compromisso. Anselmo e Elizabeth, vocês fazem parte de uma aliança indissolúvel, firmada por Deus mediante Jesus Cristo,
Esta aliança tem o selo do amor e da obediência. Que vocês, ao trocarem estas alianças que tenho em mãos, firmem também um pacto de fidelidade, amor, respeito e obediência a Deus, para que este concerto transforme o lar, que hoje é constituído não apenas no lar de vocês, mas principalmente numa residência de Deus. Amém? Glória a Deus. Queria pedir que o Anselmo segurasse a aliança da Elizabeth e repetisse as palavras que eu vou dizer olhando para ela. Elizabeth, receba esta aliança. Elizabeth, receba esta aliança como prova do meu amor e da disposição do meu coração de ser fiel a você até que a morte nos separe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anselmo, receba essa aliança como prova do meu amor, da disposição do meu coração de ser fiel a você até que a morte nos separe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode trocar. Queria pedir agora que vocês se ajoelhassem para que nós pudéssemos fazer a oração, pedindo a bênção de Deus sobre esse casamento que acabamos de realizar na presença de Deus, para o qual vocês chamaram Deus como testemunha. E agora a oração que quero fazer por vocês é que todos os princípios da palavra de Deus possam se cumprir cada dia no relacionamento de vocês. Cada um dos princípios que nós ouvimos aqui, e mais outros que Deus vai acrescentar ao coração de vocês, estejam sempre norteando a vida de vocês. O milagre da transformação de 2 em 1 acontece nesse momento, em que oramos diante do Senhor por essa transformação. Não seja mais o Anselmo, não seja mais a Elizabeth, mas sejam agora uma só carne, com um só propósito, uma só direção. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Pai, juntamente com a igreja, a Tua bênção sobre este casal, que se coloca diante do Senhor esta noite, querendo a Tua bênção, querendo a Tua aprovação, meu Pai, querendo, ó Deus, acertar, meu Deus. Em nome de Jesus eu peço, abençoa Teu filho Anselmo, ó Deus. Fortalece este homem, Pai, para cumprir os Teus propósitos, para obedecer a Tua palavra. Abençoa Elizabeth, meu Deus, também com unção, com graça, para que seja a esposa da forma como o Senhor deseja e que juntos sejam eles inseparáveis a partir de agora, porque se tornam neste momento uma só carne, como é a Tua vontade declarada em Tua palavra. E é por isso, ó Deus, que nós oramos pedindo as Tuas bênçãos e os abençoando em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Podem ficar de pé. Aqueles que são unidos por Deus, ninguém os separe. Visto que você, Anselmo, e você, Elizabeth, consentiram em ingressar no estado de matrimônio, para este fim celebraram os contratos de casamento, empenhando a vossa fé e palavra um ao outro, pela entrega das alianças e pela união das mãos, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, os declaro marido e mulher casados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. E agora é a hora do beijo. A hora do beijo. Escovar o dente? Amém. Que Deus abençoe vocês, tá? Que sejam felizes e sempre na presença de Deus, tá bom? Deus abençoe.